Espírito Santo da tua casa, vai derramando da tua unção, Senhor, do teu poder, vai operando, ó Deus, maravilha, operando, Deus, o impossível. Que nesta noite, Senhor, o Senhor também, meu Pai, venha, Senhor, cumprir, meu Pai, a tua palavra na vida do teu filho, Pai. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa ele, Senhor, com autoridade nesta noite, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, maravilha, pastor Jefferson, homem de Deus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua esposa Raquel, as crianças que estão ali brincando para a glória de Deus. Creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, e o Senhor certamente nos trará edificação para a glória do nome dEle, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos ler um texto onde está intitulado a campanha, pastor. Por esta causa me ponho de joelho. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, o versículo 14, depois o versículo 1, mas nós vamos para outra mensagem, outro livro, mas vamos estar lendo aqui o tema dessa campanha para a glória de Deus. Efésios capítulo 3, o versículo 14. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 14. Vamos ler, estou usando a versão atualizada. Está escrito assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Glória a Deus. Volte um pouquinho ainda, o capítulo 3 ainda, o versículo 1, só para você entender o que o apóstolo Paulo está falando. O capítulo 3 ainda, o versículo 1 está escrito: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E qual é a causa do apóstolo Paulo, pela qual ele se encontra de joelhos? O versículo 6 ainda no capítulo 3 está escrito: a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Nós vamos ler Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Glória a Deus. Lucas capítulo 18. Vamos ler. Lucas 18. Está escrito assim, a partir do versículo 1, nós vamos estar lendo até o versículo 8. Contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. O versículo 4 segue dizendo: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, verso 5, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça
para que, enfim, não volte e me importune muito. Verso 6. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tarde o para com ele. Verso 8, e finalizamos. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glória a Deus. Pai, eis aqui, Senhor, tua palavra, que neste momento, ó Pai, através do teu Santo Espírito, pela tua poderosa palavra, o Senhor venha falar conosco. O Senhor venha trazer direção, Pai, para nós. O Senhor venha trazer direção para a tua filha e para o teu filho, que neste momento me ouve. Em nome de Jesus Cristo, abre a nossa mente, Senhor, para nós compreender, meu Deus, a tua grandeza, porque o Senhor é Deus que peleja na terra sobre a tua igreja e sobre o teu povo, para louvor e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados e queridos, eu quero pregar sobre o tema por que devo orar. Esse é o tema dessa mensagem. Por que eu devo orar? Observe que o capítulo 8, mas antes de falar sobre o capítulo 18 de Lucas, eu quero enfatizar um pouquinho sobre o tema. Paulo, no capítulo 3 de Efésios, ele fala de uma causa, e esta causa que colocava ele de joelho perante o Pai Celestial. E a causa pela qual Paulo estava de joelho não era uma causa natural. A causa pela qual o apóstolo Paulo, pastor, estava de joelho não era para abrir uma porta de emprego. A causa pela qual o apóstolo Paulo viveu o seu ministério, não somente naquele momento, pela qual ele estava de joelho, constantemente orando, pois é o mesmo que ensina no 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 17, dizendo: orai sem cessar. Ou em outras versões, orai continuamente, pastor. Ou seja, não pare de orar. Paulo, quando ele está falando ali no capítulo 3, ele já vem em uma extensão desde o capítulo 1, pastor. E ali no capítulo 1, a gente percebe ele falando que colocava a igreja de Éfeso em oração, que estava de contínuo perante a face de Deus, orando, buscando para que os irmãos da igreja, ou seja, os convertidos em Cristo, o seu entendimento se abrisse. E ele orava pedindo a Deus que desse o espírito de sabedoria, pastor. O espírito de sabedoria, de entendimento e de revelação, para que a igreja compreendesse a largura, a profundidade, a grandeza plena do amor de Deus em Cristo Jesus e das riquezas que estavam guardadas nos céus mediante a fé em Jesus. Porque o que nós estamos buscando, pastor, é a eternidade. É por este motivo que Paulo diz: eu estou de joelho orando pela igreja. Paulo, como líder, estava clamando pela congregação, pastor. Paulo, como um doutor da lei, um ensinador da palavra, a vida dele era dedicado a orar para que a igreja prosperasse, para que os novos convertidos crescessem, amadurecessem na fé. Da mesma forma, não é diferente, falando individualmente, pastor, da nossa vida espiritual, da nossa comunhão pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós temos que estar de contínuo, de joelho perante o Pai, em nome de Jesus, pedindo o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, de entendimento e compreensão, para que nós possamos conhecer mais Jesus Cristo. Porque o conhecer Jesus não só é no começo da conversão. Segue-se este conhecimento. O nível de conhecimento, ele precisa subir dia por dia. Porque como a criança nasce e ela entra num ciclo de desenvolvimento a chegar à sua pré-adolescência, adolescência, adolescente, rapaz, adulto e velho, da mesma forma, aplicando-se à vida espiritual, pastor, temos que nascer. É por isso que a Bíblia usa esse princípio, mas nós precisamos crescer. Nós precisamos desenvolver. Nós somos criança quando nascemos espiritualmente, mas não podemos permanecer crianças espirituais, pastor. Essa é uma necessidade. Voltando aqui no capítulo 18, Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca, vocês leram o texto, dever de orar sempre e nunca desfalecer. Na versão atualizada, está um pouco diferente essa palavra. Ele está dizendo assim, o dever de orar sempre e nunca esmurecer. Esmurecer, pastor, significa um completo desânimo, uma exaustão de cansaço, que a pessoa chega em determinado momento da sua caminhada em Cristo Jesus. E nós vamos compreender neste momento, no discorrer da mensagem, por que Jesus está enfatizando aqui para o seu discípulo a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. E nunca desanimar. Esse desanimar de Jesus não é só ficar triste. Não é só simplesmente ficar desanimado por algum momento e depois continuar. Não. Esse desanimar de Jesus, esse esmurecer que Jesus está falando, é no sentido de que tem momentos da nossa vida que por causa dos obstáculos, nós vamos esmurecer de tal maneira, por causa da dificuldade, ao ponto de você parar de orar, ao ponto de você parar de buscar. E o crente nascido em Cristo Jesus, ele não pode jamais parar na sua caminhada. Se ele parar de orar, ele certamente morrerá espiritualmente. A oração, pastor, ela é nutrição para o crente. Assim como nós necessariamente, todos os dias, nos alimentamos, comemos diversas coisas, diversos tipos de alimento. Os mais comuns diariamente é o arroz, é o feijão, é a salada, é a carne, porque o nosso corpo precisa de nutriente. Se a gente não comer, existe um ditado popular, pastor, saco vazio não fica de pé. Da mesma forma, eu preciso entender isso espiritualmente. Saco vazio espiritualmente, pastor, não fica de pé. Crente que não ora e não persevera em oração, ele não vai resistir, pastor. Ele não vai suportar as lutas que virá sobre a vida dele. Mas nós vamos entender o porquê que Jesus está dando ênfase. É importante nós observar aqui que ele está dentro de um contexto falando sobre a vinda dele. Ele está falando do seu regresso. Ele está falando da sua vinda, pastor. Porque a fé que eu tiver, se ela não faz eu olhar para o centro da mensagem do Evangelho, que é salvação, vida eterna, um dia eu desfrutar, juntamente com todos que crê, da eternidade, então eu estou na igreja perdendo tempo. Eu estou exercitando uma fé que é controversa, a fé que a Bíblia ensina, pastor.
eu preciso entender que o final da minha fé é o alcance da salvação. Como o apóstolo Pedro diz em uma das suas cartas, dizendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. O mais importante para mim e para você, neste momento, como servo de Deus, é nós estar focado no reino de Deus. E é exatamente isto que Jesus está falando aqui. Então, o contexto, e ele termina a parábola dizendo, quando o Filho do Homem vier, porventura, achará fé na terra? Ele está fazendo, pastor, nesta noite, uma pergunta para mim e uma pergunta para você. Ele começa o versículo 18, introduz o versículo 18, verso 1, falando sobre oração. No versículo 7, ele está falando também de oração, sobre períodos de oração, pois ele fala daqueles que clamam de dia e de noite, porque estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas já não têm, pastor, tempo para oração. O pouco tempo que é tão disputado com as redes sociais, tão disputado com tantas coisas que o mundo nos oferece. E dentre elas, há os aplicativos, tantas coisas que a gente tem disponíveis diariamente dentro de um celular, na palma da nossa mão. O tempo para Deus está sendo disputado, pastor. Os nossos dias, para muitos, o tempo de oração está sendo disputado. Então, observe, nós estamos falando aqui sobre o tema, por que devo orar? No versículo 2, ele fala de uma oposição, dizendo, usando uma ilustração. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava um algum, pastor. Ou seja, ele está falando aqui de um juiz. O texto segue dizendo que havia na mesma cidade uma viúva. E esta viúva, pastor, tinha uma causa na justiça. E por causa desse propósito, por causa desta causa, esta viúva, diz o texto que ela não cessava, ela não parava de perturbar este juiz, que não era um servo de Deus, que não era um homem temente a Deus. Ao contrário, o texto diz que ele era um juiz, mas era um juiz iníquo em outras versões. Era um juiz injusto. Eu fiquei me perguntando hoje, por que que Jesus ele usa essa ilustração, pastor? Aqui é uma ilustração para mostrar para o seu discípulo sobre a necessidade de orar e nunca parar de orar. E ele traz essa ilustração para o nosso coração. Observe, as viúvas nos tempos antigos, nos tempos de Jesus, quando perdiam seus maridos, elas não tinham mais, pastor, quem lutar pelas suas causas. Porque no tempo antigo, no tempo de Jesus, não é como nossos dias atuais. Hoje as mulheres, elas têm mais liberdade, têm os seus trabalhos, já não fica só debaixo da autoridade do esposo, esperando o esposo trabalhar e trazer o alimento, ou seja, o esposo cumprir o papel de esposo. Mas nos tempos de Jesus era diferente. E por que que é uma viúva? Por que que ele usa como ilustração uma viúva? Porque a viúva, ela era mal vista na sociedade. Porque não tinha um marido e tudo virava em torno do homem naquela época. A viúva, quando perdia, pastor, o marido, ela não era reconhecida, não tinha voz, principalmente no ambiente judiciário. E o juiz que ele fala aqui, ele está usando exatamente o contexto judaico da época. O povo era regido por anciões que eram constituídos juízes para julgar a causa do povo. O povo tinha um problema, levava para os juízes, que julgavam aquelas causas,
e geralmente era na entrada da cidade, onde era o encontro, o ponto de encontro, onde era julgada as causas. Mas observe, Jesus usa como ilustração um juiz desta época, injusto. Lembra que a palavra de Deus diz que os filhos de Samuel era profeta, Samuel era sacerdote e juiz, julgava a causa do povo. Ele fica velho e seus filhos assumem o seu lugar. Mas o texto bíblico diz em 1 Samuel capítulo 8, que os filhos se corromperam. Os filhos não foi como o pai. Eles iam julgar as causas como juízes do povo, mas eram corrompidos pela avareza. Ou seja, era juiz injusto. As viúvas, quando levavam suas causas, e essas causas geralmente eram para falar sobre propriedade e sobre dívida. E dentro da Bíblia nós temos um exemplo como o capítulo 4 de 2 Reis. Ali fala de uma mulher que era a esposa do filho dos profetas, que era um homem temente a Deus. E ele veio a óbito, ele morre. Agora a carga fica toda em cima da viúva. É por isso que a Bíblia fala de um tratamento especial com as viúvas, pastor. No Antigo Testamento, se você ler, abre a sua Bíblia rapidamente aí, no livro do Êxodo, o capítulo 22, para você entender o quanto Deus tratava de uma maneira especial as viúvas. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar sobre isso. O capítulo 22 de Êxodo, o versículo 22 e 23 está escrito: e a nenhuma viúva nem órfão afligireis. Verso 23, se de alguma maneira o afligirdes, e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. Olha o versículo 24. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Olha, igreja, a autoridade e o carinho que o Senhor tinha com as viúvas, pastor, porque elas não tinham ninguém para proteger elas. O marido já não está mais em casa. Dívida para pagar, filho para cuidar, filho para levar para a escola, casa para cuidar. Pastor, para pensar, é muita luta, é muita carga, é muito sofrimento para a viúva só. E por que eu estou aqui dando ênfase a essa parte? Porque Deus quer que eu fale algo especial para este grupo de pessoas que neste momento pelo mundo, pastor, tem muitas mulheres servas de Deus que é viúva, mas que neste momento faz o papel da esposa e está fazendo o papel do esposo. Tem que sair para trabalhar, pastor. Tem que trazer o alimento para a mesa. Tem que cuidar dos filhos. Tem que cuidar da casa. Tem que limpar a casa. Tem que fazer comida, isso e aquilo. Tanto outros problemas. E elas estão afadigadas. Pastor, hoje eu meditando nessa passagem, eu fui orar e Deus fez eu levantar um clamor por um tempo, especificamente para este grupo de pessoas, de mulheres, que estão vivendo isso neste momento na sociedade, esquecidas. Até a igreja, que muitas vezes é para suprir a necessidade, como o Tiago fala, capítulo 1, versículo 27, a religião pura, imaculada para com Deus, é cuidar dos órfãos, é visitar os órfãos nas suas tribulações, e as viúvas. Por quê? Porque desde o Antigo Testamento, Deus tem um carinho especial com esse grupo de pessoas. Deus tem com todos, mas especial com esse grupo. Por quê? Porque Deus é um Deus que defende, pastor. Deus defende a causa da viúva. Neste momento eu estou falando, abrindo aspas para falar para este grupo em específico, de mulheres que perdeu seus maridos na sua trajetória. E que neste momento tem feito o papel de ambos, da esposa e do esposo. E não tem sido fácil para você. Tem sido difícil para você. Cuidar dos filhos, trabalhar, o cansaço, a opressão, o cansaço psicológico. Muitas delas, pastor, têm depressão, porque não aguenta mais a luta.
porque se tornou muito pesado, muito cansativo. O serviço e a dificuldade que era distribuída por dois, só um agora leva esta carga. E a gente não aguenta por muito tempo. Então, Deus, Ele está dizendo para esse grupo de pessoas: eu tenho promessa sobre a sua vida. Não importa a dificuldade que você está vivendo. Você não tem ninguém para te dar suporte falando humanamente, pastor. Mas Deus está dizendo: eu te dei autoridade para clamar sobre qualquer circunstância. E eu vou responder. Diante da aflição do espírito abatido, se clamar, Deus está dizendo: eu respondo na terra, eu abro porta, eu supro necessidade, eu faço acontecer, porque como diz o profeta Isaías, capítulo 54, pastor, ele dizendo: eu te chamei como viúva, porque eu, teu Criador, sou teu marido. Oh glória, Deus estava falando simbolicamente, figuramente, dizendo para o seu povo, se colocando como marido, para o seu povo que é comparado como uma viúva. E ele disse: eu sou teu marido. Ele estava dizendo: eu supro a tua necessidade, eu cuido de você, eu abro porta para você, eu dou saúde dentro de casa, eu cuido dos teus filhos que estão nas drogas, está no vício, porque talvez certamente tem viúvas aí clamando, buscando, porque não aguenta mais a opressão, com muitos filhos nas drogas e nos vícios. Deus está dizendo, como está escrito na minha palavra: se eles clamarem, eu descerei na terra com a justiça, com a espada e com a providência. Então eu achei muito interessante esse cuidado de Deus. E esse grupo de pessoas que neste momento sofre muito, Deus está dizendo: eu cuido de você. Eu sou como um marido que nos momentos de angústia, da tua solidão, Ele traz o consolo, aleluia. Ele te abraça com seu espírito. Você que neste momento está vivendo isso, literalmente, o teu sofrimento e a tua angústia, Deus está dizendo: eu cuido, eu zelo. E o Senhor está falando de viúvas, pastor, não é viúvas ímpia, Ele está falando de viúvas que teme o nome dEle, porque Ele está dizendo: olha, se elas clamarem, ela e junto com os filhos, eu vou descer com espada na terra, eu vou descer em resposta à oração das viúvas. Por quê? Porque Ele é protetor. Aquilo que era para o marido fazer na terra, por ausência do marido não tem, Deus está dizendo: eu cuido muito mais ainda, eu zelo, eu me coloco na posição de teu marido, porque eu zelo pela tua casa. Aleluia. Voltando lá no capítulo 18, volte lá, capítulo 18 ainda. Então, pastor, dentro desse contexto, usando essa ilustração, geralmente as viúvas, por ser mal vistas, não ter voz na sociedade, principalmente no contexto judiciário, quando elas tinham alguma causa para levar aos juízes, o que acontecia? Elas não tinham nada para oferecer, não tinha dinheiro, porque a pobreza vinha. Lembra de 2 Reis capítulo 4? A mulher é viúva, é uma serva de Deus, o marido morreu, contraiu um monte de dívida, problema financeiro, tristeza, angústia, opressão. O inimigo bateu na porta, querendo levar os filhos para poder pagar a dívida. A mãe está desesperada, mas ela tem uma direção e ela vai até o homem de Deus, e o homem de Deus dá a direção para ela. E através dessa direção, quem que se manifesta? O Deus do céu. Deus se manifesta na vida daquela viúva. Ela tinha uma dívida, estava para perder os filhos. Talvez neste momento tem viúva, serva de Deus, literalmente falando. Repito e torno, dá ênfase a esse tema.
pessoas que estão sendo oprimidas com dívida, não sabem o que fazer. Deus está dizendo: eu tenho ouvido o teu clamor. Continua clamando, porque eu vou suprir a tua necessidade. Pastor e pastora, ele supriu a necessidade daquela viúva. No capítulo 4 de 2 Reis, ela não sabia o que fazer. Ela estava atribulada. Imagina o coração de uma mãe, sabendo que ia perder os filhos para pagar uma dívida, porque ela não tinha como pagar aquela dívida. Deus preparou na condição, Deus preparou no dinheiro, pastor. Deus abriu a porta, Deus vai abrir a porta para você. Deus vai entrar com providência, porque Ele cuida de você. Ele supre a tua necessidade. Aleluia. Deus cuida, Deus cuida. Então é por isso que ele usa essa ilustração do juiz injusto, que não julga a causa justamente, e de uma viúva que é desamparada, para trazer um ensinamento profundo para os seus discípulos. E ele diz assim no versículo 7: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite. O papel do juiz aqui, aplicando em um contexto geral, ele está falando das oposições que se levanta, pastor, na trajetória dos seus discípulos. Porque servir a Jesus é passar por muita tribulação, pastor. É passar por muita provação na terra. Jesus, ele é o maior exemplo de perseguição. Jesus é o maior exemplo de rejeição. Jesus, ele começou sendo rejeitado pelos próprios irmãos dentro da casa dele. Jesus, quando começa o ministério dele, Jesus é rejeitado pelos seus discípulos que congregavam com ele, que estava abraçado com ele. Foi traído pelos seus próprios discípulos. Jesus, ele foi perseguido o seu ministério inteiro, pastor, por causa de inveja. Então Jesus chega para o discípulo e diz: olha, não é assim como eu fui perseguido, vocês da mesma forma serão perseguidos. E no capítulo 16, um texto muito conhecido de João, o versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo e preparando o coração da igreja, dos seus seguidores, dizendo: vocês vão ser provados na terra, vocês vão passar por tribulação, vocês vão passar por luta, como eu passei, como eu morri, vou morrer, muitos de vocês morrerão também. No capítulo 16, ele segue dizendo que muitos dos discípulos seriam mortos nas sinagogas, perseguidos nas sinagogas. E por quê? Porque Jesus disse: eles não conhecem o Pai. E quando se fala de oposição ao crente autêntico, à serva de Deus autêntica, está falando de uma perseguição espiritual. E Jesus está falando aqui, usando a ilustração do iníquo, de um juiz de oposição. Qual era a oposição e o obstáculo desta viúva? Era o juiz. Mas ela mesmo assim, ela não parou, pastor e pastora, de continuar a dizer: faça-me justiça contra o meu adversário. Existem causas e causas que nós oramos, pastor. Talvez neste momento, literalmente falando, dentro do contexto, tem pessoas que têm alguma causa na justiça, diversas causas, e têm orado por isso. Mas até então não aconteceu nada. E eu fico impactado porque ele fala no versículo: não deve parar de orar. Por quê? Porque a nossa tendência, quando a gente não vê solução, quando estamos orando por uma determinada causa, independente de qual seja a causa, talvez a causa seja uma causa na justiça, talvez a causa seja algo dentro da sua casa, buscando para a salvação do esposo, da esposa. Talvez a causa seja buscando para a salvação do filho, da filha, que está nas drogas, que está no vício. Existem várias causas pela qual nós podemos buscar diante de Deus, mas muitas vezes nós buscamos por determinada causa, pastor.
Talvez você está orando aqui por almas. Talvez você tenha orado pelas madrugadas por almas, dizendo: Deus envia almas. Deus abre as portas, Deus entra com providência na vida de fulano, salva ciclano, mas o tempo vai passando e a gente não vê a salvação chegando, a gente vê a situação de mal a pior. Sabe qual é a nossa tendência? É olhar para o problema e dizer: Deus não está me ouvindo, Deus não está me respondendo. Parece que quanto mais eu oro, não tem esse ditado no meio do povo de Deus, pior fica, mas isso não é verdade. Sabe o que é que acontece quando o homem e a mulher se levanta perante Deus para buscar uma causa, seja ela pessoal ou aquela coletiva, seja ela pela tua vida espiritual ou pelo coletivo espiritual da igreja? Pastor, vai haver um levante no mundo espiritual. A oposição aqui é o juiz, mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e o que é a igreja? E sangue. Então nós temos uma oposição, muitas vezes na nossa caminhada, irmãos vai se levantar dentro da congregação, vai haver oposição dentro da sua casa, familiares vai se levantar, vai haver oposição no seu trabalho. Quantas pessoas neste momento estão dependendo de um trabalho, e trabalham em determinada empresa, mas lá dentro tem pessoas que já se levantam há muitos anos, aleluia, contra a vida daquela serva, contra a vida daquele servo, e a pessoa ora e busca, diz: Deus salva, transforma, liberta, porque eu não aguento mais, e não chega a resposta. Sabe o que muitas vezes acontece? A gente vai esmurecendo na fé. Nós paramos de orar. Se não para, a pessoa desanima. Mas eu devo entender que Jesus está usando aqui como ilustração esta causa e a insistência e a perseverança desta viúva para resolver o seu problema. Da mesma forma, a igreja, você é serva de Deus, você é homem de Deus, persista na oração. Pastor, orar, todo mundo ora, mas não é todo mundo que persevera na oração até ver o resultado dela. Se eu tenho uma causa, se eu oro pela salvação de alguém da minha família, é uma causa que eu tenho diante de Deus, sim ou não? Sim, é uma causa que eu tenho diante de Deus. Se eu oro pela porta de emprego, se eu oro para Deus curar alguém, se eu oro para determinada situação, ou até mesmo que dentro do contexto está falando, para uma causa na justiça, para um aposento sair, para algo sair que está lá há muito tempo parado, os papéis estão parados, estagnados, o juiz nem toca no papel, mas o Senhor Jesus está usando e está falando através dessa ilustração, dizendo que mesmo sendo difícil para a viúva, mesmo ela num contexto desfavorável, ela continuou, ela não parou. Ele está dizendo: da mesma maneira, não pare de orar pela causa que você está orando. Deus está dizendo: não é porque você não vê que eu não estou fazendo, pastor. Muitas vezes o homem quer ver, não, eu estou orando, mas não estou vendo nada. Você não precisa ver, você precisa acreditar. Pastor, Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, pastor, dizendo: porque não vivemos pelas vistas, ou seja, mas pela fé. Paulo está me dizendo: eu não vivo pelo que eu estou vendo, porque se você viver pelo que você está vendo, você vai ver a porta fechada, você vai ver a enfermidade na tua casa, você vai ver falta de dinheiro em casa, você vai ver circunstâncias difíceis, e você vai olhar com os olhos naturais. Sabe o que é que vai acontecer? Se você olha com os olhos naturais, você vê impossibilidade de mudar o cenário, mas se você olha com os olhos espirituais, você é um crente autêntico, que vive pela fé, e a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador do que Ele busca. Eu tenho que crer, pastor.
É necessário acreditar na existência dele, que ele está com você. O problema é que a gente só acredita que Deus está com a gente quando as coisas estão tudo bem. E não é desta forma. Deus é Deus de momentos. Deus é Deus de todo tempo. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é de momento, amizade de momento, amigo de momento é o homem. Você tem muitas amizades quando está bem, mas quando você está lá no vale, como aquele jovem pródigo que saiu da casa do pai e foi declinando na vida espiritual, a vida dele foi só caindo cada vez mais. Ele foi declinando espiritualmente em todas as áreas da vida dele. Não tinha mais amigo, não sobrou mais ninguém, mas quando ele tinha, pastor, dinheiro ou algo para oferecer, aleluia, tinha um monte de amigos. Da mesma forma é no nosso dia. Quando você tem recursos, você tem amigos, mas nos seus piores momentos você está sozinho dentro de casa. Mas Deus está dizendo: você não está sozinha, você não está sozinho. Eu sou Deus não de momento, mas eu sou Deus de todo tempo. Na angústia, na tristeza, eu estou convosco, aleluia, porque Ele é fiel. Aleluia. Ainda que é tarde para com eles, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 22, pastor. Estou terminando. No versículo 14, que muitos são chamados e poucos são o quê? Escolhidos. Há um debate muito grande nas redes sociais sobre esse texto. Mas eu vejo algo nesse texto. Jesus, a Bíblia diz que Jesus morreu pelo mundo. Mas em outras partes da Bíblia diz que Jesus morreu por alguns. Como entender isso? Jesus morreu pelo mundo e Jesus morreu por alguns. É porque Jesus morreu pelo mundo, literalmente, Ele morreu para salvar a humanidade. Mas nem todos, pastor, o receberão. Não é porque Ele não quer salvar. Não é porque Ele não quer fazer, pastor. É porque muitos não receitam Ele. Muitos não vão reconhecer Ele. E muitos também vão até receber e reconhecer. Mas vai ficar pelo caminho. Porque vai querer entrar no reino de todo jeito. Aleluia. Quando dentro desse contexto, aqueles que foi chamado e poucos escolhidos, é porque aqueles que não foram escolhidos, eles não estavam preparados. Não estavam com as vestes nupcial para o casamento, ou seja, não se preparou espiritualmente para entrar no reino de Deus, porque é por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os escolhidos, pastor? Quem são os escolhidos, pastora? Os escolhidos não é aquele que só entrega a vida para Jesus. Os escolhidos não são só aqueles que nascem em Jesus. Os escolhidos são aqueles que entregam a vida para Jesus, que nasce novamente, é uma nova criatura e sai caminhando na presença dele, diante da luta, da provação, na caminhada, na trajetória na terra. Ele continua, pastor, marchando, ele continua caminhando, ele não para diante da adversidade. Vem a luta, vem a provação, vem a perseguição, mas ele está orando, ele está clamando, ele está pelejando. Ele é escolhido porque ele persevera até o fim. Não é isso que Mateus 24, o versículo 12 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É o que perseverar, pastor. É o que perseverar. Jesus está falando aqui da oração perseverante. É a oração que mesmo você não vendo nada, é a oração que mesmo você tendo multidões de oposição, você continua orando, porque você acredita no Deus de justiça, no Deus que entrará na sua causa, pastor, pastora, que entrará na sua causa, que está ouvindo esta mensagem, e fará justiça em cima daquilo que você tem colocado diante dele. É isso que ele está falando. Ainda que é tarde para com ele. Por quê? Porque o tempo é de Deus, o tempo não é meu. Nós oramos agora e queremos a resposta amanhã. Nós temos esta mania feia. A gente não sabe esperar.
A gente não sabe orar e descansar em Deus, pastor. A gente quer para hoje. Deus resolve logo esse problema. Deus entra logo nesta causa. Deus abre a porta logo. Deus salva logo. E Deus está dizendo, ainda que tarde, para com Ele. Por quê? Porque Deus não tarda. Deus não adianta. Deus não se atrasa. Quem se atrasa é o homem. Quem tarda é o homem. Deus, Ele é perfeito. E para todo propósito debaixo da terra, diz a Bíblia, que tem um tempo determinado, pastor. Tem tempo para Deus abrir porta. Tem tempo para Deus entrar na causa impossível. Tem tempo para Deus salvar o filho. Tem tempo para Deus salvar o teu esposo. Tem tempo para Deus encher a igreja. Tudo na terra tem um tempo determinado. Por isso que ele diz ainda que é tarde para com eles. Tarde para com quem? Finalizo. Tarde para conosco, porque nós somos impacientes. Nós queremos que Deus entre logo. Senhor, até quando vou continuar nessa luta? Até quando, Senhor, vou continuar nessa guerra? Olha aí, Senhor, se levantando dentro da igreja. Olha aí, se levantando no trabalho. Olha a minha situação dentro de casa. Olha a minha situação espiritual, não estou aguentando mais orar. Deus está trazendo uma palavra de conforto. Paulo fala em Romanos 12:12. Perseverai em oração no tempo da tribulação. Paulo fala em Colossenses 4, versículo 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Paulo fala em Efésios 18:19. Orando em todo o tempo, com toda oração. Paulo ainda segue dizendo, aleluia, orai continuamente. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Não é oração de posição de joelho. Ele está dizendo, anda no ônibus orando. Vai trabalhar orando. Se você está fazendo alguma coisa na rua, ore. Se você está tomando banho, continue orando. Aleluia, mantenha a tua mente ocupado pela oração. Sabe por quê, pastor? Porque quando nós oramos, a certeza é, à luz da Bíblia, Mateus capítulo 7, o versículo 8, ele diz, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre-se-lhe-á. Aleluia, Jesus está dizendo, eu cumpro a minha palavra. Pastor, a palavra não volta vazia. Se Deus está dizendo que você vai orar, aleluia, Ele vai responder, a palavra dele não volta vazia. Ela vai cumprir o propósito pelo qual foi enviado sobre a tua casa, sobre a tua vida. Se você crê, glorifica o nome dele. Oh, glória. Estou finalizando, igreja. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. O apóstolo Paulo, eu acho lindo, pastor. Aquele homem preso, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, ele já estava preso pelo Império Romano, dentro de um calabouço, pastor, imagina, sendo açoitado, apanhando. O mesmo Paulo, outra ordem, em Atos capítulo 16, o versículo 25, por causa da pregação do Evangelho, ele está lá agora preso, acorrentado, mãos e pés, num tronco, depois de apanhar, está sangrando. Mas eu fico assim, imaginando, meu Deus, Deus é lindo, porque mesmo naquela situação, aleluia, de aflição, de angústia, por causa da pregação da palavra, por causa do reino de Deus, porque é toda luta, pastor, que vem sobre o crente, sobre a serva de Deus fiel na terra, é por causa da palavra. Não é porque eu sou bonito, não é porque você é especial, é por causa da palavra. Paulo estava preso, mas ele diz, a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, mas eu estou pregando através da Escritura. Ele estava escrevendo preso e pregando a palavra. Paulo, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, aleluia, ele sofre uma perseguição, depois de pregar a palavra, pastor, junta um monte de discípulos ali, entre aspas, e persegue ele, apredeja ele, aleluia, e lança ele fora da cidade como morto. A Bíblia diz que o discípulo dele vai olhar, e de repente Paulo levanta, bate o pó da roupa, e entra para dentro da cidade, e no outro dia vai pregar. Sabe o que é isso, pastor? É graça. A graça de Deus te capacita a suportar
a tribulação. A graça de Deus te capacita a você andar na terra. Não é a tua força, não é o teu braço, é a graça de Deus que te capacita, aleluia, no meio da tribulação, para você suportar, porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel na terra. Aleluia! Glória a Deus. Eu encerro aqui e louvo a Deus por essa palavra. Diante de toda dificuldade, persevera. O Senhor Jesus está dizendo: eu sou Deus de resposta. Não pare de orar pela causa. Não importa qual seja, não pare de orar até eu entrar com resposta na causa específica. Estou orando por algo específico, continua. Deus está dizendo: não pare, não desanime, não desista, porque Deus é Deus de justiça sobre esta terra. É a graça de Deus que te capacita. Por isso, em 2 Timóteo, versículo 1, Paulo começa dizendo para Timóteo: fortifica-te no homem. Não, fortifica-te, Timóteo, na vizinha, no vizinho, não. Fortifica-se na autoridade eclesiástica. Não, ele diz: fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Para que eu tenho que me fortificar na graça? Para você suportar a tribulação, para você suportar a perseguição. Quando a prova vier, a prova não parar você. Você vai romper a prova, você não vai sair de lado dela, não. Deus que lhe permite a prova, pastor, é para capacitar. Deus que lhe permite uma situação, Ele não quer que você pare na situação, Ele quer que você passe pela situação, porque depois que você passar pela luta, você passar pela prova, sabe o que é que vai acontecer, pastor? Você vai estar mais fortalecido, você vai estar mais crente, você vai estar mais acreditando no sobrenatural de Deus. O Senhor está dizendo: essa luta não é para a tua morte, mas é para a glória do Senhor sobre a tua vida. Ele tem resposta para a tua causa. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, igreja. Eita glória, que palavra poderosa, hein? Que palavra poderosa. Amém? Eu creio, quem crê nesta palavra? Glória a Deus. Amém? Vocês que estão assistindo pela live, que Deus abençoe. Ouça esta palavra e a pratique, porque grandes coisas Deus vai fazer na tua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus querido, Deus amado e santo, aqui está a tua igreja, eleita e amada, escolhida. Pai querido, Deus amado e santo, que nesta noite a tua mão poderosa, meu Deus, venha nos abraçar neste lugar. Senhor, meu Deus, seja conosco, meu Pai. Meu Deus, essa luta tem sido grande, tem sido difícil, mas, meu Pai, o Senhor hoje falou que o Senhor está conosco, Pai. E nós vamos lutar, nós vamos vencer, meu Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, Deus amado e santo, abençoa a vida do pastor Marcelo. Abençoa, meu Deus, a vida, meu Pai, da tua casa, da tua família, meu Pai. Vai derramando o teu poder, da tua graça. Deus, toma o Nicolas nas tuas mãos, Senhor. Vai em encontro por amor do teu nome. Pai querido, abençoa teu filho. Pai querido, Deus amado e santo, abençoa minha família, minha esposa, meus filhos. Senhor, abençoa todos, meu Pai, que está nesta live assistindo. Dá resposta, Senhor, mediante a tua palavra. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça assim com as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, esteja guardado sobre teu coração, que todos digam: se Deus é por nós, agindo Deus,